E para compreenderem as Escrituras, vamos estudar agora o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo de número 20, que nos diz assim: E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Então nós temos aqui a resposta de Pedro, que para Jesus esta foi uma resposta revelada. Essa é a resposta daquele que está em oração, aquele que está buscando a Deus, aquele que está querendo entender as coisas pelo Espírito de Deus. É exatamente isso que Jesus quer. É isso que ele quer de nós. Que nós venhamos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Recebendo o batismo com o Espírito Santo vai nos falar. Ele vai estar habitando em nós. Vai estar escrevendo a palavra, as Escrituras em nosso coração. Agora, não na pedra, mas num coração de carne. E ele próprio, esse novo Espírito prometido, vai nos ensinar todas as coisas, vai nos fazer lembrar da palavra de Jesus, vai nos dar a resposta certa. Então, quando Pedro diz o Cristo, que traduzido é o Messias, aquele que vem batizar com o Espírito Santo, aquele que vem cumprir as promessas do Pai, aquele que vai nos ensinar todas as coisas, mas não que vá usar uma técnica, um método de ensino, vai nos dar muitas aulas e vamos então entender nada disso. Seremos batizados com o Espírito Santo e o Espírito Santo habitando junto com o nosso Espírito, esse Espírito vai nos dando um entendimento, vai nos falando. Quando precisamos falar, ele fala por nós, ele nos ensina, ele nos ajuda, ele nos faz lembrar, ele nos corrige. Então nós aprendemos tudo através de Cristo, o Messias, porque ele batiza com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo o nosso grande ensinador. É o Espírito Santo da promessa, a promessa das Escrituras. A promessa lá desde Gênesis, desde a criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali já tinha o início do ministério do Espírito Santo. E vem essa criação para sermos morada do Espírito. Daquele Espírito que pairava sobre as águas e já havia ali planejado água, purificação, santificação, vida na terra, uma vida, um corpo, a imagem e semelhança de Deus, moldado pelas mãos de Deus para que ele possa habitar, fazer esse contato, esta comunhão, essa intimidade entre o homem na terra e Deus através do Espírito Santo. Isso são temas profundos para os próximos textos, os próximos livros. Pedro disse: o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o enviado por Deus, o Filho de Deus, o que cumpre a vontade de Deus, o que traz a revelação de Deus completa, total para o homem. Sabemos tudo, entendemos tudo, temos este potencial para conhecer a Deus, andar com Deus, obedecer sabendo a vontade de Deus, sabendo exatamente o que Deus quer, o que Deus falou, como praticar isso que Deus falou. E mais, podemos ensinar, pregar, levar o batismo com o Espírito Santo para toda a terra, anunciando o Evangelho. Quando falamos de Evangelho, falamos de reino de Deus, o reino de Deus está chegando, está próximo, arrependei-vos. Nós falamos de um novo momento em que, batizados com o Espírito Santo, vivemos com Deus, ouvimos a Deus, Deus reina em nossa vida, Deus reina na terra, através do Espírito Santo que está entre nós. É pelo Espírito que o reino de Deus, ele realmente se cumpre entre nós. É pelo Espírito Santo que o Evangelho realmente alcança o seu real significado. Deus conosco, o batismo com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, foi o testemunho de João Batista.
Versículo 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Então, Lucas vem continuando mostrando que Jesus queria que houvesse ainda este silêncio, que guardassem essa informação maior a respeito do Messias, prometido por Davi, por Moisés, pelos profetas, porque quando essa informação, esse conhecimento chegasse às autoridades, ele seria preso, ele seria crucificado. Jesus já sabia disso, Jesus já tem esse entendimento, pelo Espírito Santo mesmo, de que ao que todos tivessem conhecimento, de que ele próprio se declarava, afirmava ser o Messias, o Cristo de Deus, junto com seus discípulos, então as autoridades não aceitariam esta disputa de poder, esta ascensão do ministério de Cristo, porque ele iria estar pedindo para ele a liderança, porque aquele ungido pelo Espírito Santo deveria ser o líder, como Moisés foi, como Davi chegou a ser o escolhido, onde Samuel mandou que viesse todos os filhos de Jessé, e o Senhor revelou a Samuel que o escolhido para rei de Israel era Davi. Da mesma forma, o Cristo é o escolhido, é o ungido, é o de Deus, é o homem de Deus. É isso que nós vamos ver agora no versículo 22, que nos diz assim, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, essa revelação aqui claramente exposta, que nós já vimos explicando as Escrituras, que Lucas estava dizendo isto, estava antecipando, e agora Jesus diz isso claramente. É necessário que o Filho do Homem, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus para reinar sobre Israel, sobre toda a terra, padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas. Então, realmente, vocês já têm este conhecimento. Pedro, pelo Espírito Santo, afirmou, tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus para reinar, para ensinar, para dirigir, para ser o sacerdote, para ser o líder, para ser o ancião, para ser o escriba, para ser todas as coisas. Tudo está em Cristo. Todo conhecimento, todo poder, toda unção, toda sabedoria está em Cristo para que ele realmente seja o rei. Mas quando vocês contarem isso, quando os escribas, os anciãos e os principais sacerdotes ficarem sabendo disso, eles vão rejeitá-lo, porque esses homens vão querer lutar pelo seu poder indevido. Toda liderança fora da unção do Espírito Santo é indevida. Não cabe falar de Deus quem não é batizado com o Espírito Santo, quem não tem essa revelação de Deus pelo Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, para ser de Deus, para falar a verdade. Vão ensinar dogmas, vão ensinar doutrinas, vão trazer doutrinas de homens, vão trazer doutrinas denominacionais, vão trazer estudos de homens lá da sua formação teológica, da sua academia, mas não vão trazer a palavra de Deus revelada, real, verdadeira, que vem dos céus, porque essa vem somente pelo Espírito de Deus. Somente o homem ungido, o escolhido de Deus, o batizado com o Espírito Santo. Então, em todos os momentos, em todos os lugares, toda a liderança, em nome de Deus, tem que ser batizada com o Espírito Santo. Então, Jesus será rejeitado, o Filho do Homem, lá de Daniel, o escolhido, o ungido, o que tem a revelação, o que tem o conhecimento, o que sabe, o que deveria estar liderando todos, será rejeitado pelos que têm medo, têm insegurança de perder liderança, porque não tem realmente a palavra de Deus, a unção de Deus, a bênção de Deus. Estão ali por outras formas, outros interesses. São grupos de amigos que se formam, são um trocando favores com outros. Jesus mesmo vai falar isso diversas vezes, referindo-se ali
justamente esses anciãos, principais sacerdotes e escribas, e essa palavra profética aqui de Lucas 9, versículo 22, vai se cumprir. Nós só vamos caminhar observando o cumprimento dessas palavras. E ele será morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia, porque ele precisa batizar com o Espírito Santo, ele precisa ir ao céu, ele precisa morrer aqui na terra, mas ele vai ressuscitar, vai subir ao céu, vai receber o seu galardão, vai receber a sua herança, vai ser o primeiro, o primogênito dentre muitos que vão chegar a Deus e receber a sua herança. Ele é o primeiro e ele vai nos apresentar ao Pai, e ele então vai receber o trono, ele vai receber o poder, ele vai receber a autoridade, vai receber o Espírito Santo e vai derramar sobre nós para ser justamente a marca da herança, o elo, para ser justamente a prova de que o nosso nome já está escrito no livro da vida e de que nós já temos parte no céu. Então, parte da herança do céu é derramada primeiro sobre nós pelo batismo com o Espírito Santo. Este é o sinal de que nós realmente já estamos ligados com o céu, como Jesus está, e ele prometeu que tudo que ele recebesse, ele iria compartilhar conosco, onde ele estivesse nós estaríamos, e toda a riqueza do céu ele reparte conosco como irmão. Jesus é o irmão mais velho, somos irmãos em Cristo. Precisamos também ter coragem de dizer: somos irmãos de Cristo. Cristo é nosso irmão e nós somos co-herdeiros com Cristo, fazemos parte da família de Cristo. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba todos os dons espirituais, seja uma bênção, e com este batismo possa pregar e anunciar este evangelho, ensinando as Escrituras a toda criatura em todo o mundo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.